Anistia? Não, dosimetria. Nesse nosso primeiro encontro com justiça do dia, eu vou te mostrar dois momentos inacreditáveis. O primeiro é uma foto, o segundo é um vídeo. E os dois retratam quem que são as pessoas, as cabeças que estão nesse exato momento decidindo o presente e o futuro dos perseguidos políticos. São as pessoas responsáveis por tocar o projeto da anistia. E eu vou te mostrar como é que o Brasil funciona, mostrando as ligações dessas pessoas. Então esse vídeo é imperdível para você que quer entender melhor o Brasil e como que funcionam os bastidores sombrios da nossa república. Júlia, muita conversa de bastidor em torno do conteúdo desse projeto da anistia. Uma dessas conversas quentíssima de agora à noite, sobre a qual você apurou tudo. Renata, vamos até colocar a foto que ilustra essa conversa que aconteceu na casa do ex-presidente Michel Temer. Eu conversei com o ex-presidente ali, Paulinho da Força, o relator. Também estava Aécio Neves e, o mais importante, participaram virtualmente dessa reunião ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, segundo a minha apuração, e o presidente da Câmara, Hugo Motta. Todos eles falando sobre o projeto de anistia, que não querem mais chamar, principalmente o relator e o presidente da Câmara, Hugo Motta, de projeto de anistia, e sim projeto de dosimetria. E aqui é que houve o grande turning point. Aqui houve a mudança. Eu ouso dizer que, olhando para trás, foi quando o Bolsonaro começou a virar alvo do Temer. Numa única tacada, ele tirou os dois lobistas de cenário para ele poder ter o caminho pavimentado para poder dialogar. Porque o que acontece, Lacombe e Max? Assim que você leu, a gente estava fazendo reunião de pauta, falando do negócio do INSS, eu não tinha me dado conta que como eu posso dizer, a divulgação da imprensa com relação ao INSS não deixava muito claro onde havia começado. Peraí, como é que pode ter um escândalo de corrupção voltado para o PT a um ano das eleições? O PT jamais deixaria isso acontecer. Isso foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Foi assim, opa, o PT não permitiria que isso acontecesse. O ponto 1. 2. Óbvio que se o PT não permitiria que isso acontecesse, basta, né, o cui bono, né, quem se beneficia com isso. São Paulo é controlado por um grupo que não é o PT. A capital de São Paulo é controlada pelo PT. Então as prefeituras, o PT sempre conseguiu avançar bastante. O Estado de São Paulo não é controlado pelo PT. Era controlado pelo PSDB e, de certo modo, pelo MDB. Né? Alan, de onde você tirou isso? Só porque os políticos foram eleitos historicamente em São Paulo? Não é só por causa disso, mas isso é um forte indício. Então, todos os políticos do PSDB que conseguiram fazer as suas carreiras em São Paulo, eles nomeiam as pessoas que estão abaixo deles. Eu acho que, ao falar sobre isso, é necessário a direita fazer um enorme meia-culpa. Né? O Bolsonaro, as pessoas com quem ele confiou e nomeou, tanto os esquerdistas clássicos, né, do PT e tal, quanto esse pessoal do Centrão, que não é outra coisa senão socialista também, né, com essa mentalidade de tudo para o Estado. Todos eles souberam com maestria colocar os seus em cargos públicos. Todos, sem exceção. Então, desde o Centrão até o pessoal da esquerda, eles aprenderam muito bem que a condição sine qua non para que o seu poder burocrático tenha tentáculos e força, você tem que colocar pessoas de sua extrema confiança nesses cargos. E aí, o que a gente observa? Que o PSDB, durante os longos anos que o partido ficou tendo seu representante como governador do estado de São Paulo, eles conseguiram penetrar ali em pontos específicos e chaves no estado de São Paulo. Um deles é o Porto de Santos. O Porto de Santos, é bom lembrar que das muitas denúncias que foram feitas, denúncias e investigações, né, feitas contra o Temer, teve a de 2017, né, que foi a JBS, o famoso, eu tô bem com o Eduardo, eu tô segurando as pontas, e o Temer fala... Eduardo Cunha. Isso. O Temer fala, tem que manter isso aí, viu? Essa famosa frase, tem que manter isso aí, do Temer, 2017. O Janot ofereceu a denúncia contra o Temer e quem barrou foi a Câmara dos Deputados. Só isso já é... eu vou voltar ao caso do Porto de Santos, mas só isso já me causa assim, uma dor muito grande de ver como a imprensa trata
o que o Congresso acabou de fazer em relação ao Hamas e isso aqui, do Temer em 2017. Como que a imprensa trata a decisão do Congresso Nacional, que não foi a Câmara, foi o Congresso, a decisão de poder dizer o seguinte, olha, não, a Constituição diz que será assim no caso do Hamas. O STF vai lá e fala, não vai ser assim não. O Temer conseguiu o apoio da Câmara, no caso da JBS, e nada aconteceu. O STF não se intrometeu, a imprensa deve ter reclamado um pouquinho ali, né, porque tinha as gravações e tal, mas aquilo tudo são coisas... Como explicar como é que as coisas... Como é que é o verbo no passado de esvair? Passado. Esvair. Como que as coisas se esvaíram? Se esvaíram. Se esvaíram, né? Tudo no Brasil... Que é reflexivo, né? Então eu não vou usar esse verbo não, porque esse verbo é uma bosta. Paulo Francis fala que não é pra usar verbo difícil. Mas assim, tudo no... Lembra que o Paulo Francis falou isso, Max? Lembro. Tudo no Brasil se esfarela e ninguém se dá conta. É impressionante. Isso aqui, do Temer, em 2017, assim, se esfarelou. Eu vou usar o verbo esfarelar, que vai ser mais fácil. Se esfarelou e ficou por isso mesmo. Só que depois disso, houve a denúncia do caso da Odebrecht, né? Que ele estava... Os executivos da Odebrecht colocaram o Temer assim, abre aspas, líder do MDB na arrecadação de propinas. E a sigla dele era MT, de Michel Temer. No caso, Marcelo Odebrecht e Cláudio Melo Filho citaram que Temer pediu diretamente 10 milhões de reais ao grupo em uma reunião no Palácio do Jaburu em 2014, quando a Dilma ainda era presidente e ele vice. Aí, a situação fica mais complicada na operação que prendeu o Temer em 2019. Quem era presidente? Bolsonaro. Aquela prisão dele na Avenida das Américas? Isso. Bolsonaro era presidente. Se você me permite, eu vou botar a câmera aberta aqui, porque é agora que começa o ping-pong. E Bolsonaro era presidente. E quem era o governador do Rio? O juiz Eco lá. Era o Witzel. Witzel. Verdade. Wilson Witzel. Witzel. Então, não teria como uma operação dessa acontecer sem a autorização tanto do Bolsonaro quanto do Wilson Witzel. Não teria como. E é aqui que a merda aconteceu. Porque quando o PT viu Temer em vias de ser preso, mesmo depois do impeachment, o PT não ousou usar a máquina para prender o Temer. Por um motivo simples, ia prender um cúmplice e ia dar merda. Certo? É. E quem que permitiu que isso acontecesse? O Bolsonaro e o Witzel. Não tem como não ser. E aqui é que houve o grande turning point. Aqui houve a mudança. Eu ouso dizer que, olhando para trás, né, 21 de março de 2019, foi quando o Bolsonaro começou a virar alvo do Temer. Até então, não. Tanto é que é no 7 de setembro, salvo engano, de 2019 ou de 2020, o Bolsonaro foi conversar com quem? Com o Temer. Salvo engano, foi o de 2020. Eu acho que foi posterior, não? Foi 21. 21. Foi 21. Não tem como ter sido 21. Foi o 21 que ele pediu... 7 de setembro? Que ele foi conversar com o que Temer ele fez um Teve a discurso... cartinha. Que ele fez o discurso, chega, não vou aceitar mais ordem ilegal. Esse não foi 2020? Foi 2020. 2020 era a época de Covid. Ah, verdade. Foi 2020. 2020. Tava... Era 2021 foi aquele que ele falou, ó, chega, não vou mais aceitar, não vamos acatar a ordem ilegal. E aí o Temer chamou o Bolsonaro para uma conversinha, e reuniu 2021. o Bolsonaro e... Então o Temer já estava meio Alexandre que... de Moraes, e todo mundo ficou muito decepcionado. Agora vamos entender o que rolou em 2019 para o Temer ser preso, tá? O Temer foi apontado como chefe de uma organização criminosa que atuava desde 1980, arrecadando propinas em diversos setores, mas, sobretudo... Ó, Fábio, 2021, eu estava lá. Tá. Sobretudo no setor de energia e infraestrutura. Quem era o ministro? Na época do Bolsonaro. Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas. Então quem é que sabe muito bem o que o Temer fez no setor de energia e infraestrutura? Bolsonaro e Tarcísio. E ele usou o quê
para fazer corrupção? A usina nuclear Angra 3, da Eletronuclear, isso é um dos casos, tá? Um dos. O dono dela é Coronel João Batista Lima Filho, da PM de São Paulo. A usina nuclear. Inclusive, se alguém quiser fazer um link disso tudo que eu tô falando aqui, o Lula tá fazendo manobras de licitação na área de energia. Inclusive incluindo energia nuclear. Esse é um assunto distinto aqui. A empresa desse coronel é a Engevix. E aí, isso em 2019, quando ele foi preso, aí começou a levantar a tampa do bueiro. E a tampa do bueiro, no caso do Temer, foi o favorecimento da empresa Rodrimar, que era do setor portuário, com um decreto assinado em 2017 que prorrogava concessões portuárias por até 70 anos, inclusive sem licitação, que é mais ou menos o que o Lula está fazendo agora no setor, na questão nuclear. Propinas de 5,9 milhões pagas a Rodrimar em troca de medidas por meio do Coronel Lima e da Argepian, que é a empresa do Coronel. Michel Temer, então, teria cometido crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Apesar do inquérito todo bem robusto, né? O juiz... Gravem esse nome, tá? Gravem esse nome. Gravem esse nome. O juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara de Brasília, absolveu Temer e os outros réus em 2019, por falta de provas suficientes, segundo o juiz. Então o Temer estava envolvido no setor de energia, infraestrutura e na questão dos portos. Ora, se hoje a gente sabe, graças ao DERIT, trabalha com o Tarcísio, a gente sabe que um dos objetivos do DERIT era o Porto de Santos, porque por ali passa a maior parte da droga que o Brasil manda para a Europa, por exemplo. E quem é que trocou... É CAGESP? Como é que é o nome daquele negócio? CAGESP. CEAGESP. CEAGESP. É CEAGESP. E quem é que trocou as lideranças indicadas por Temer e aliados de Temer na CEAGESP? O Bolsonaro botou o Coronel Melo Araújo, Melo Sim. Araújo. Que é hoje... vice-prefeito de São Paulo. Pois bem, por que o Temer tá... Agora eu vou tentar desenhar pra galera aqui. Por que o Temer tá querendo criar a tal da nova direita ou a nova oposição ao PT? O motivo para mim é bem simples. Ele é quem colocou o escândalo do INSS à vista para dizer o seguinte: isso aqui é pior do que o Petrolão. Quero ver vocês saírem dessa. Nessa, ele dá uma atacada de uma vez só. Lembrando que foi o Metrópolis que trouxe as primeiras matérias sobre o assunto. Então é muito possível que o Temer, de alguma forma, tenha conversado com o Luiz Estevão, que é o dono do Metrópolis. Sim. Também foi preso por E corrupção. por que um negócio desse não sai num Estadão, na Folha de São Paulo? Provavelmente eles devem ter sido procurados. Provavelmente. Alguém vai dizer para mim que nenhum jornalista da Folha e do Estadão não foram procurados para publicar uma matéria do maior escândalo de corrupção do Brasil envolvendo a INSS? Talvez seja do mundo, né? Se confirmarem esses valores que estão falando de empréstimo consignado, você vai ter algo acima de 200 bilhões de reais, né? É a maior muito corrupção. mais. Você tem Mais. em um ano 90... 219 em um ano, bilhões. em um ano 90 bi. Então, só esses 90 bi, segundo um artigo, acho que foi da Folha, né, desdobra para 219 bilhões. A gente está falando de algo mais de 1 trilhão, porque tem indícios já de 2016 para cá, né, 2016, 2017, mas tem indícios que falam de 2006 para cá. Ah, o nome aqui. Adorei a Márcia de Oliveira. Fora Temer. Lembra do primeiramente? Fora Temer. Eu tô querendo falar da Codesp. Desculpa, eu tô com as minhas notas aqui. Tá, então. A Companhia Docas do Estado de São Paulo. Tá? Que a CEAGESP é o posto de alimentos e tal. Isso. E essa daqui, a Codesp, ela é que administra o porto. E os diretores e presidentes dessa administração... Isso aí é lugar de gente perigosa. Indicados por Temer ou pessoas de confiança dele. Os contratos no Porto de Santos envolvem bilhões de reais em concessões, prorrogações
de arrendamentos e obras de infraestrutura, o que torna o local um foco de barganha e lobby político. Porque você sabe onde que o US Marshal, aqui nos Estados Unidos, botou o Biden contra a parede e falou assim... Com os agentes federais? Não, US Marshal é como se fosse o comando maior. Tá. O comando maior daqui colocou o Biden contra a parede. Eu me lembro de ter noticiado isso na revista Exílio. Não é muito difícil procurar aí agora. O Biden foi obrigado... Eu falo obrigado, a matéria não vai dizer que ele foi obrigado. Mas o Biden foi obrigado a trocar todos os guindastes. É guindaste que fala, né? Você falou. Eu me Todos lembro. os guindastes de todos os portos dos Estados Unidos, porque todos eles estavam controlados pela Uau. China. Huawei, China. Remotamente. Né? Isso, remotamente com... ou seja, desenhar, pessoal, o Partido Comunista Chinês lá na China é que estava controlando, né, com robozinho, os portos nos Estados Unidos. E os americanos falam assim, não façam isso, pelo amor de Deus, pode cancelar tudo, vai ter que trocar tudo. E é coisas assim, é um troço absurdo, né? E aí, a gente tem os Estados Unidos da América ciente de que isso é um ponto estratégico. E em períodos de guerra, isso é muito complicado. E no Brasil, controlado por gente indicada por Temer. Né? Esse porto. E aí a gente começa a entender esse decreto do Temer assinado em 10 de maio de 2017. Tá? Ele alterou a lei dos portos. Permitia a prorrogação de contrato de concessão portuária por até 70 anos, mesmo se firmados antes de 1993. Tá? O que acabou beneficiando, óbvio, diretamente as empresas do Rodrimar, S.A. e o Grupo Libra. Estavam operando o Porto de Santos há décadas e estavam ali garantindo, óbvio, os seus contratos por mais tempo, sem nova licitação. Aí a Polícia Federal acabou fazendo uma investigação e mostrando como que o decreto ele foi feito sob encomenda. A Polícia Federal disse isso. E a partir... Por que encomenda, né? Pagamento de propina. A Rodrimar, por exemplo, teria atuado por meio do Coronel Lima, aquele lá da Polícia Militar de São Paulo, que é, né, o cara do Temer na empresa que controlava. Esse coronel, o nome dele todo é Coronel João Batista Lima Filho. Coronel reformado da Polícia Militar, amigo íntimo de Temer há mais de 40 anos. Só para o pessoal ter ideia. Ele é o sócio da empresa Argeplan Arquitetura e Engenharia. No caso, estava atuando lá, além da engenharia, como intermediação de contratos públicos e lobby. Na época, por exemplo, a PF havia descoberto que o operador informal de Temer, responsável para receber e ocultar todas essas propinas, era o coronel, e que ele teria atuado como o elo entre empresas interessadas e concessões portuárias do governo de São Paulo. Então, tudo isso aqui que eu estou trazendo já é algo que já foi investigado, e o Temer foi, então, absolvido por falta de provas, e foi isso aqui uma das coisas que mais fez com que o Temer fosse preso. Então, o homem que está dizendo que nós precisamos não ter Bolsonaro se aposente, fica quietinho, deixa quieto. E o cara que certamente foi quem levantou a bueira do INSS é o cara que está querendo voltar ou manter, né, o controle sobre o Porto de Santos, onde eu acho que o PCC é um ponto importante, mas mais do que isso, a China. Porque para o Temer querer tirar o Lula, e eu falo isso desde 2019, Max é testemunha disso, que havia 3 blocos de olho nos contratos chineses. O do PDT, como é o nome dele? Ciro Gomes, do PDT, Temer e, no caso de seu Lula. E o meu medo era qual? Falei isso em janeiro de 2019, né? Você lembra, né? Meu medo era que caísse na mão do Lula. Porque enquanto estava na briguinha Temer e Ciro Gomes e PDT, eu falei assim, cara, isso aqui a gente consegue administrar. Esse daqui não. Porque esses dois aqui não matam, não com facilidade. Esse aqui mata com facilidade. Porque tem o Foro de São Paulo por trás do Lula, né? Exato. Lula e Dirceu é o Foro de São Paulo. É o Hamas, é o Hezbollah, é tudo que se possa imaginar. Al-Qaeda na Tríplice Fronteira, Farc e por aí vai. Então o meu receio era,
que esses contratos com a China fossem cair no colo, né? Ou seja, quem é que faria o lobby? Vamos chamar de os 3 lobistas, né? Temer, PDT e Lula. Foram de São Paulo aqui com Lula, né? Então meu medo era que caísse no colo do Lula. E eu cantei a pedra e isso aconteceu. E o mais interessante, quem que o Temer joga numa tacada só? Sabe sinuca? Numa tacada só, quais são as duas bolas? Vai pegar mal, né? Mas assim, as 2 bolas que foram pra caçapa do Temer, né? Qual foi as 2 bolas que ele botou lá na caçapa? PDT, que é o responsável pela corrupção no Sim. INSS. Sim. E o PT. Sim. Ou seja, numa única tacada, né? É um taco de passagem, né? Numa única tacada, ele tirou os 2 lobistas, né, de cenário para ele poder ter o caminho pavimentado para poder dialogar com a China. O Temer... Lembrando que o PDT tem uma ligação já de muitos anos com o Partido Comunista Chinês, né? Tiveram um acordo, se não me engano, por 13 anos, inclusive, acordo firmado e tudo. Uhum. Então, assim, para mim, o cenário político atual não é muito difícil de observar. Eu não sei se eu fui claro. Eu peço que a audiência me diga se tá didático, se tá claro. Eu fiz questão de pegar notas para não dar informações equivocadas ou, sabe, oh, meu Deus. Trupidiadas. Ou seja, eu estou tentando aqui trazer de uma maneira mais sucinta e organizada possível, mas até onde eu consigo ver, esse é o cenário do Brasil hoje, o tal do movimento do Temer. Ele quer Bolsonaro fora, ele vai fazer de tudo para continuar instrumentalizando a STF, junto com Alexandre de Moraes. O Lula olha isso, fica feliz da vida, tirando o Bolsonaro da jogada, e aí o Lula achou que, deixando o Alexandre de Moraes ter muitos poderes para poder fazer isso, ele ficaria de boa. Não ficou, porque agora o canhão se volta contra ele, e é o Temer que está movimentando isso aí. Bom, antes de falar sobre esses vínculos, não pode deixar de comentar isso daqui, né? Após essa entrevista do Paulinho da Força, a Bela Megali na Globo noticia que o Valdemar estava tecendo elogios para o Paulinho. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neta, elogiou a escolha do deputado federal Paulinho da Força. Muito bom. Ave Maria, Paulinho é bem aceito por todos os lados. Um dos fatores que pesaram para a escolha de Paulinho da Força, segundo parlamentares do Centrão envolvidos na negociação, foi o quê? Sua boa relação com o Supremo. Inclusive, com Moraes. E quem traz mais informações sobre isso é a CNN. Fator Moraes pesou a favor de Paulinho da Força na relatoria da anistia. Será que realmente é alguma anistia? Até o final da noite a coisa já ficou clara que não é anistia. O próprio Paulinho da Força diz: isso não é um projeto de lei de anistia. A escolha do relator do projeto de anistia, Paulinho da Força, levou em consideração a proximidade do parlamentar com Moraes. Paulinho Moraes tem uma relação de longa data quando o ministro ainda atuava como advogado em São Paulo. A proximidade ficou evidente na época em que Moraes presidiu o TSE, enquanto Bolsonaro ainda era presidente da República e atuou nos bastidores junto a partidos, incluindo Solidariedade de Paulinho, para derrubar a proposta do voto impresso. Aquela parceria já estava clara dali. O deputado de São Paulo mantém conversa com o Supremo para destravar pautas de interesse do Congresso, mas também atua em matérias para resguardar a Suprema Corte. No ano passado, por exemplo, o parlamentar acionou o Supremo contra a proposta de emenda à Constituição que permitia ao Congresso barrar decisões do Supremo. Como informou a CNN, o projeto de lei alternativo sobre anistia já está sendo costurado há 15 dias, dizem líderes que opinam sobre a proposta. Isso aqui é bem curioso, há 15 dias. No vídeo de ontem, a gente estava comentando, assim, no período aí do meio para o fim do mês de setembro, começaram a sair várias notas na imprensa comentando sobre isso, falando que, olha, gente, a coisa tá andando, tá rolando uma anistia light, uma anistia para tirar Bolsonaro da equação. Uma anistia, na verdade, que não é anistia, é só uma revisão das penas, para colocar só o pessoal e meio que no semi-aberto, né? Todo mundo continuar culpado, todo mundo continuar com sua vida destruída, mas podendo dar um passeio, né? Botar o pé em casa. Basicamente só isso. Então você vê que
A CNN está dizendo que toda essa jornada, a escolha do Paulinho da Força, esse projeto, não é um negócio assim que, decidimos ontem, do nada, terminou a votação do requerimento de urgência. Não, tudo isso faz parte de um plano que vem sendo construído há pelo menos 2 semanas. Na quarta, diante do avanço da anistia na Câmara, Moraes divulgou uma nota para desmentir a informação de que ele participa de um acordo com parlamentares para viabilizar o projeto. E todo mundo falando que esse acordo estava rolando e tudo mais, o que precisou negar. Quem inclusive fala sobre isso, marca a posição contra o acordão, não participa é quem? Luísa Martins, uma das porta-vozes do regime, né? Quer saber judiciário? Ela é a nova Daniela Lima da CNN. A gente vem comentando isso há tem mais de 2 meses. Você abre a conta dessa senhorita, só tem notícias do Poder Judiciário. Quando é do Supremo, do TCU. Quando é do TCU, do Supremo, é do STJ. Realmente, assim, é uma jornalista muito boa, muito competente, sabe de tudo que acontece no judiciário desse país. Inclusive, ela conta que MP militar indica que vai pedir perda de patentes por plano de golpe. Mas não de todo mundo, né? O Cid, graças a Deus, rapaz, esse herói da democracia, o Cid tá de fora. Porque a pena dele é de só 2 anos. Aí, como é só 2 anos, o STM não pode tirar a patente do Cid, né? Ele só teve 2 anos porque ele fez o acordo de delação premiada e a delação dele foi mantida. E não vá questionar os problemas da delação do Cid. E aí, falando de 2 anos e voltando para a anistia, entre aspas, calma que ainda vamos tratar com anistia entre aspas. Já ela perde esse nome. O autor do projeto, que foi colocado lá em votação de urgência, que é o Crivella, falou com o Metrópolis. E aí o grande Marcelo Crivella, com o grande coração que ele tem, ele propôs só 2 aninhos de cadeia para Bolsonaro. Mas cadê em casa? Só 2 aninhos. Tá ali, ó. Crivella defendeu nesta quinta que Bolsonaro seja contemplado com redução da pena e cumpra 2 anos de cadeia em casa. Para Crivella, a condenação de 2 anos de cadeia seria a alternativa ideal por representar uma pena reeducativa e que evite a perda das patentes. Tá vendo aí? Educativa. Inclusive, o Lula, na reunião com o PDT, anteontem, falou que se Bolsonaro ficar 2, 3 anos preso, tá bom. Acho que o Crivella leu isso e falou, o Lula só quer 2 anos de cadeia pro Bolsonaro, então vamos deixar ele 2 anos preso. Da anistia ampla, geral e restrita para Bolsonaro preso 2 anos de reeducação. Nossa, sensacional. Sem querer ser chato, mas relatar porque aqui é um fato importante. Sóstenes estava à frente de todo esse processo. Mesmo após a escolha do Paulinho da Força, o Sóstenes veio a público 2 vezes. A primeira vez, eu vou ler de baixo para cima porque é a primeira postagem aquela, foi 12h57 ontem. Em nenhum momento houve discussão do mérito do texto que será votado sobre a anistia com o PL. O que foi dialogado é que vamos, após a nomeação do relator, que aconteceu agora pela manhã, vamos começar a dialogar sobre o mérito. Garanto a todos que o PL lutará até o fim, para anistiar todos os injustiçados, pelo Supremo. E depois ele volta para falar. O deputado Paulinho da Força é um ferrenho crítico do governo, do descondenado. Vejam os vídeos dele em suas redes sociais. O Paulinho da Força realmente vem criticando o Lula, mas, enfim, tenho plena confiança que a partir de agora vamos começar os diálogos e fazer justiça e anistiar, os presos injustamente. Bom trabalho, conte comigo. Eu entendo a posição do Sóstenes, é o político, é a liderança do PL, na Câmara, mas eu acho que o Paulinho da Força não foi escolhido ontem. Como a imprensa diz, isso aqui está sendo discutido tem 15 dias. Inclusive tiveram alguns assuntos muito estranhos, notícias envolvendo até a própria setores da direita, aquela direita sem direita. Eu acho que o texto já está pronto. E se não está pronto, eu acho que o caminho que esse texto vai seguir, ele não vai agraciar o que grande parte da direita deseja. A Globo News aqui já diz, o relator do projeto de lei da anistia afirmou que o objetivo principal é a redução das penas. Não é anistia. Não é anistia. Sem garantir que beneficiará Bolsonaro diretamente, o rascunho prevê a diminuição das penas de crimes antidemocráticos. Inclusive, a jornalista coloca uma minuta que eles tiveram acesso de um pré-projeto, que foi o que a Folha de São Paulo já havia revelado e que nós comentamos no vídeo de ontem. E eu falei, passou o primeiro round, mas calma que o buraco é um pouco mais embaixo. Não sei se dá para comemorar.
Aí veio o Paulinho da Força. Para quem ainda tinha alguma dúvida que o projeto de anistia não é mais da anistia, o Paulinho da Força aqui vai falar que de anistia não tem nada. Inclusive é a legenda da Globo, né? Anistia ampla, geral e restrita não existe mais. Eu quero trabalhar com a ideia de que a gente possa pacificar essa situação no Brasil, né? Essa guerra que existe hoje entre esquerda e direita, e que eu acho que isso faz mal ao Brasil. Então, portanto, muito pouco se evoluiu de manhã para cá. Esse projeto, como eu te disse, eu acho que a única coisa que cada dia fica mais claro, cada minuto fica mais claro, é que a anistia ampla, geral e restrita não existe mais. Nós não estamos mais nem falando de projeto de anistia, nós estamos falando de um projeto que possa pacificar o Brasil, resolver, digamos assim, a maioria dos problemas que estão aí hoje na mesa, e, votando isso, a gente possa caminhar para outros caminhos aí que o Brasil precisa. Não vai caminhar. Porque a perseguição vai continuar. O AI-5, que é o inquérito das fake news, ele segue aberto. Outros inquéritos também. Ontem abriu um novo inquérito aí que tinha sido arquivado pelo Supremo, mas o Supremo reabriu. O Flávio Dino reabriu. Estava arquivado, reabriu. Aí vai chegar lá o relatório da CP do Fica em Casa. Então, assim, não vai pacificar. Não adianta. Mas como eu disse, não é mal para anistia. É o projeto da dosimetria. Aí, meu caro Sóstenes Cavalcante, se você estava falando de diálogo, o diálogo ocorreu. Mas eu creio que não contou com a presença de vocês. O diálogo ocorreu na casa do Temer. Em reunião na casa de Temer, na noite desta quinta, Paulinho da Força começou a definir o formato do que ele vai passar a chamar de projeto de lei de dosimetria. De penas para os condenados pelos atos golpistas, não será mais o PL da anistia. O deputado Aécio Neves também participou da reunião presencialmente e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, de forma online. Ligaram para ele aí, fizeram videocall. E se você acha que isso aqui devia ser um negócio secreto, gente, em primeiro lugar que já chegou na Globo, né? Já bateram a foto. E para não restar dúvida não, que isso aqui não é para ser secreto, o Paulinho da Força fez questão de postar um vídeo que ele começa falando depois dá o microfone pro Temer. Já virou o projeto do Temer. O relator oficial é o Temer, não é o Paulinho da Força. Tá maravilhoso. Mas não fica com raiva ainda não, porque a história tem algo a ensinar. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, os maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal hoje, esse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda, o Brasil precisa pensar no futuro, precisa botar projetos importantes. Qual é a chance de você pacificar o país com esse projeto de lei? Eu tô errado em falar que esse projeto ele vai intensificar a polarização porque a esquerda não tá ganhando nada, né? Na verdade, você tá até flexibilizando um pouco e a esquerda não flexibilizar nada. Então você já vai incomodar a esquerda. E a direita não tá ganhando nada do que ela espera. Tá sendo traída mais uma vez. Eu acho que esse projeto está conseguindo incomodar ambos os polos ainda mais. É o contrário. Esse é o projeto de destruição do tecido social do Brasil. Realmente um momento histórico, Paulinho, e para você, uma oportunidade extraordinária, né? Evidentemente, já conversamos um pouco aqui, de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim, especialmente... É um pacto, isso aí realmente é um pacto. Essa é a palavra certa. É um pacto. Isso é um pacto mesmo. Supremo, Lula e o Temer. Pra passar a perna em você.
denominação de PL da dosimetria, né? Portanto, uma nova dosagem das penas, né? Acho que pode produzir um resultado muito positivo. Mas cumprimento você e devo dizer que fico honradíssimo com a sua visita, com a visita do Oeste, para nós trocarmos ideia sobre esse tema. Espero que dê tudo certo e certo e seguramente a anistia para tentativas de abolir o Estado Democrático de Direito foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E, como você disse, não quer colocar o Congresso Nacional em confronto novamente com o Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa nova nomenclatura de PL da dosimetria é absolutamente adequada para que nós possamos fazer justiça, permitir que essas pessoas que de alguma forma lateralmente participaram daquele processo possam tocar as suas vidas e o Brasil tocar a sua agenda, porque nós estamos paralisados nesse confronto que só interessa aos dois extremos. Você está de parabéns e conte conosco, o Centro e o Brasil. Espero muito do trabalho. Obrigado. Obrigado. Temos que relembrar, né? Já dá para relembrar quem foi que estava articulando essa anistia? O Republicanos é o partido do Cadeirudo, né? O União Brasil e o PP é o partido do Caiado. O PSD do Kassab, que também tá aí nessa, é do Ratinho Júnior. Só não dá pra culpar o Romeu Zema, né? Porque aí o Zema não tem força de nada, é do Novo, e acho que o Novo nesse ponto aí não tá fazendo nada. Então parabéns aí aos governadores democráticos, sabe? Parabéns aí, a articulação tá voando de vocês. Vocês que foram lá a Brasília articular. Deve ser por isso que não voltou a Brasília, né? Sabia o que ia acontecer, não queria aí contratar nessa crise pro colo. Mas enfim, gente, isso eu sei que é muito desanimador, deixa todo mundo puto da vida, mas o passado sempre tem algo a ensinar. É incrível como o Brasil é cíclico. E eu não gosto de ficar usando argumentos emotivos nem nada, eu gosto de mostrar as coisas e olhar e tentar compreender, principalmente porque eu acho que o que já funcionou uma vez no Brasil pode funcionar outra vez no Brasil. As experiências nacionais são os melhores pontos de partida para se chegar a algum lugar. E vamos lá, né? Estava eu na live, eu já tinha comentado, já tinha passado na minha cabeça mais uma vez, a gente fala, em 1979 já tinha ocorrido a anistia. A gente repete, está repetindo. E eu não conheço o processo, não conhecia ninguém, não sabia nem qual era o tipo de ideia que passava, né? Por que anistia? Será que tem uma... Sabe? O que é que acontecia? O que é que falava? Era todo mundo a favor? Tinha alguém contra? Quem era contra? Qual era a posição do governo? Qual era a posição da oposição? Qual era a posição da situação, né? Da base do governo no Congresso? E aí eu comecei a dar uma olhada, né? E eu comecei a pensar, cara, como começar a pesquisar isso? Porque só a palavra anistia dava mais de 2.000 resultados. Isso na década de 70. Eu falei, não tem condição de eu ler isso daqui tudo, né? Eu devo ter lido ontem, mais ou menos, se eu não estou enganado, 377 páginas de jornal. Pulando matéria, lendo, encontrando. Depois que eu dei uma filtrada boa. E aí eu tinha que tomar a decisão de, basicamente, pegar um único jornal, porque eu queria fazer um acompanhamento cronológico da coisa. Obviamente, terão jornais e jornais. Eu tentei pegar um jornal que eu conheço esse jornal e eu sei que ele tem um posicionamento que nunca foi da turma pró-esquerda, maluca, também não era 100% pró-governo. Ele ficava no meio tempo e normalmente ele denunciava uma parte dos assuntos, que é o jornal Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro, da Adélio Fernandes, que eu sempre uso dossiê histórico. E eu fui lá, coloquei alguns termos, coloquei basicamente anistia e a palavra irrestrita, porque se fala hoje, né? Anistia ampla, geral e restrita. Será que, inclusive, esse termo, ele surge agora? Será que saiu da cabeça do Eduardo Bolsonaro, dos parlamentares da direita? Ou só é uma palavra, né? Exatamente uma expressão que já foi utilizada em outros momentos da história do Brasil? E vamos tentar entender algumas coisas que se aconteceram. E eu vou tentar passar algumas impressões para vocês. Quando eu não pesquisei na década de 60, porque eu não tive tempo ainda, e eu até adianto que esse vídeo eu acho que vai ter uma parte 2. E vai ficar meio óbvio porque vai ter uma parte 2. Só não sei quando vai sair. Eu comecei pela década de... Na verdade, comecei pela década de 80. Pra começar a ver a repercussão. Só que a repercussão já tava muito além já. E, sei lá, o pessoal não tava tão preocupado com isso. Aí eu voltei no tempo, né? Pra minha surpresa, já nos anos 70, né? No ano de 1970, já tava falando de anistia. O MDB era o partido da oposição. E tá ali, ó. MDB da AGB dá apoio integral ao projeto de revisão cassatória. De 20 a 30 de agosto de 1970. Aqui você estava no momento
que a coisa estava muito pegada, sabe? O AI-5 ainda estava muito recente. A margem de manobra ainda era muito pequena. Aí o pessoal começava a falar do que eles queriam e tinha a meta lá longe. A meta lá longe era anistia. Só iria vir 9 anos depois. E o pessoal não ficou de braço cruzado por 9 anos. Ah, não passou, vou desistir. Prosseguindo, o senhor Frederico Trota explicou que está mais do que claro e evidente que o objetivo mais afastado do MDB é a conquista da anistia, porque está mais longe, mas a gente quer ele. Segundo ele, a concessão da anistia não para aqueles que tenham cometido crimes, mas para aqueles que tenham inserido talvez desconfiança governamental. Todos nós sabemos, prosseguiu, é a Constituição vigente, a anistia só pode ser proposta pelo presidente da República. Era toda uma dificuldade, começa assim, tá difícil, não saia por nada. E ele falava, depois de lembrar que o MDB é um partido de oposição e que tem um programa para realizar, o parlamentar acrescentou que não é possível, portanto, deixar de considerar que o partido precisa caminhar com segurança para objetivos intermediários até a conquista do Estado de Direito. E esse é um pensamento que às vezes falta, né? Entendeu o seguinte, cara, às vezes pode estar distante, mas a luta continua e a gente luta todo santo dia. Esse pessoal já estava falando de anistia em 1970, foram 9 anos. 9 anos de luta até conquistar. E eles não ficaram de braços cruzados ao longo desse período. Continuando, no ano seguinte, eu achei outra matéria, já pulou quase um ano. Não era um negócio que estava o tempo todo... Porque, sim, se queria anistia, mas nem se cogitava. Eles nem achavam que tinha chance de conseguir impor no regime. Obviamente, se você for para outros jornais, é capaz de você achar mais matérias dos anos 70. A ABI luta pelo Estado de Direito. A mesma ABI, né, Associação Brasileira de Imprensa, que hoje está do lado do regime, apoiando a ditadura, lá atrás não. Situações como a atual foram sempre superadas ao longo da nossa história por uma providência generosa e construtiva. A anistia ampla e irrestrita. Veja só, né? Ampla e restrita. E trazendo, inclusive, argumentos que a gente está escutando no momento atual, que não é a primeira vez que o Brasil está dando anistia. Isso faz parte da história brasileira. Hoje, como então vivemos um período que só a anistia encontrará remédio. Reclamá-la é, pois, prestar um serviço ao Brasil, ensejando a união de todos para as grandes tarefas à nossa espera. E colocava a agenda nacional, que se o Paulinho da Força realmente quisesse avançar, ele estava defendendo anistia. Anistia mesmo, não é dosimetria. Elevação da renda nacional, a distribuição equitativa, superação das distorções regionais, a efetiva ocupação do território, preservação em nossas mãos dos centros de comando da economia, em síntese, fazer com que o progresso do Brasil não seja apenas de fachada e que seus benefícios não se limitem a pérolas reduzidas da população, a parcelas reduzidas da população. Ainda em 71, e a anistia? Uma nota do Carlos Silva. O tema é complexo demais. Acho que todo aquele que cometeu crime contra as leis, contra a democracia, contra a criatura humana, deve pagar, deve responder pelos seus atos, mas acho também que todo cidadão deve participar dos benefícios da democracia. Uma anistia ampla e restrita, que é meta do MDB, pode servir à democracia, desde que todos respeitem os ditames da lei e que não queiram desfigurar o processo democrático com atos de vandalismo e de terror. A questão é saber colocar o assunto de forma que não represente nenhum atentado. O revanchismo, por exemplo, é abominável sob todos os aspectos, na medida em que o caminho da pacificação dos espíritos for percorrido, e acredito que o presidente Médici esteja interessado nisso, eliminaremos as possibilidades dos choques, afastando de uma vez o terrorismo do cenário nacional. Se falava. Aí passa mais um tempo. Agora aqui realmente teve um salto. Nesse jornal em específico, não teve nada. Mas mesmo ele não relatando, aqui ele está falando para 77, existiram movimentos de anistia, inclusive pelos parlamentares brasileiros, inclusive em 75, e vai ficar claro em uma matéria, de um ano depois. Você lembrando, fulano, desde 1975 está fazendo. Mas enfim, só para mostrar para vocês como é que a confusão começou nos anos 70. Avançando um pouco no tempo, estudantes desafiam a repressão em todo o país. 20 de maio de 1977. Dando um zoom aqui, né? Primeira página do jornal.
lá na Assembleia, a turma da Uni. Em seguida foi lida uma carta da entidade Famílias de Presos Políticos Desaparecidos, na qual se pede o prosseguimento da luta pela anistia ampla, geral e irrestrita a todos os perseguidos políticos, presos, caçados, exilados e banidos. Anistia ampla, geral e restrita não foi inventada agora. É o remédio para ter o convívio minimamente aceitável neste país. A pergunta que fica é: cadê a associação de estudantes nesse momento? E não adianta a gente chamar a Uni de hipócrita. Ah, a Uni é hipócrita, lá atrás sabia o que estava acontecendo e agora não faz nada. Cadê a direita? Por que a direita não tem uma associação? Até assim, gente, não dá só para ficar esperando, né, que o outro lado não seja hipócrita e abrace a nossa causa. Quando a direita realmente vai se organizar? Veja que começou em 1970, já se falava. Era meta da oposição. Meta. Com políticos realmente profissionais. E ainda assim foram 9 anos. E aí? E se for levar 9 anos? No momento atual? Vão esperar quanto tempo para a direita se organizar e ter uma base? Começar a ter grupos da sociedade civil? 8 de setembro de 77. Hélio Fernandes... Era na época tipo um jornalista de bastidor, como é a Mônica Berg, Lauro Jardim, mas também fazia matérias muito mais completas. Pergunta: haverá possibilidade de anistia? De maneira alguma. Os militares não admitem a palavra anistia, igual o Supremo Tribunal Federal atualmente. E não consideram nenhuma proposta que envolva anistia irrestrita, ampla e absoluta, igual o Supremo. Mas estão dispostos a aceitar uma modificação na lei de inelegibilidade, permitindo que todos os caçados que já cumpriram as cassações e não estejam condenados possam se reintegrar à vida pública. Eles aceitam a revisão das penas. Não mudou nada. Não mudou nada. Os ditadores de plantão não mudou nada. Rapaz, velho. Você já começou a se identificar. Eu sei disso. Aí pula mais um pouquinho. 26 de setembro de 77. Sarney, do MDB do Temer. Base de sustentação do regime atual. Em 1977, Sarney estava no Arena. Inclusive era a vice-líder do governo no Senado, uma espécie de Randolfo Rodrigues. O Arena, que atualmente inclusive é a União Progressista, né? União Brasil com o PP, é realmente a Arena, que a Arena era a UDN, né? Enfim. Aí, aspas pro Sarney. Isso aqui foi uma declaração dele, ó. A decisão do MDB de lançar a campanha da Constituinte significa uma tentativa para sabotar a abertura política anunciada pelo governo. Olha só, o governo tá querendo aqui abrir, mas vocês estão muito radicais, vocês estão pedindo demais. Tem que ser meio termo. Tem que ser meio termo, igual o Palanque da Força. A declaração foi formulada pelo José Sarney. Sarney acentuou que a oposição demonstra que não se acha interessado na solução maior, naquela que diz respeito aos interesses do país. O MDB, ao invés de oferecer sua colaboração desinteressada, concordando em manter entendimentos, tratou de estabelecer em óbice formal ao diálogo, lançando as teses da anistia ampla e restrita e da convocação de uma constituinte. Nós da Arena não podemos sentar na mesa de negociações sob condições ou imposições prévias. O negócio é pacificar. É o pacto. Só com pacto. A gente tem que estar aberto pro pacto. 12 de dezembro de 77. Deputado pede anistia ampla e restrita. Quem, né? O líder da oposição na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. O deputado Frederico Mota. Eu coloquei essa nota porque não foi no Parlamento Federal. A luta pela anistia é nacional. Já vimos a sociedade civil, estamos vendo deputado estadual. Cadê os deputados estaduais ao redor do Brasil que se cria uma comissão? Lá atrás, eles sabiam o número que eles colocavam de censurados, banidos, exilados, presos, mortos, desaparecidos. Vocês têm o número na cabeça de vocês? A direita sequer sabe contar a sua história. Tem até vereador que defendeu, mas a gente vai chegar lá. 29 de dezembro de 1977. Arenista paulista quer uma anistia irrestrita. Pronto, apareceu um deputado da Arena, rapaz, na época. É a ovelha desgarrada. E a gente tem hoje em dia, às vezes, uma ovelha desgarrada aí que, conversando, né, quem sabe até apoia. Na época era o Alcides
Franciscato, da Arena de São Paulo, defendeu ontem anistia ampla para todos aqueles que foram afastados de suas posições políticas, administrativas ou militares pelo Movimento 64. Ressalvou, no entanto, que a anistia não alcançaria os que são reconhecidamente corruptos, sequestrados, subversivos, né? Então também não era assim, era ampla, mas nem tão ampla assim, né? Mais ou menos. Tipo, era o Ciro Nogueira da época. O deputado Sérgio Murilo, do MDB de Pernambuco, autor do projeto que estabelece prazos e condições para a plena restauração de direitos políticos em tramitação na Comissão de Justiça da Câmara, CCJ, disse ontem que a anistia é preliminar de concórdia e, portanto, pré-requisito básico para qualquer entendimento que se queira esclarecer. Manteve a posição. Não arredou o pé. E o que, é que a história já nos contou, né? Em 1979 tivemos anistia ampla, geral e restrita. Então, um dos ensinamentos da história é manter a sua posição. Se você acha que tem que ser ampla, geral e restrita, mantenha a sua posição. Porque a turma lá atrás manteve e foi assim que conseguiram. 30 de dezembro de 77. O ano vai passando, mais notícias na imprensa. Anistia é sinônimo de distensão política. Não é exatamente isso que está falando agora? Se quer distensão, se quer pacificação, cara, é anistia. Ampla, geral e restrita. Não é dosimetria. A revogação do AI-5... Essa matéria é boa. A revogação do AI-5 e a concessão da anistia para delitos políticos seriam sinais efetivos da política de distensão anunciadas pelo presidente da República, disse ontem, em Brasília, o deputado Juarez Bernardes, do MDB de Goiás. Ele acha que com a revogação do AI-5 e a concessão da anistia aos punidos por delitos políticos, representariam passos concretos para que o governo conquistasse a necessária confiança do povo e do próprio MDB para o estudo das reformas político-institucionais que as nações exigem. E olha só, o momento atual dessa anistia, não, porque o que é o AI-5? O AI-5 é o instrumento de terror, de destruição, de perseguição da ditadura. Qual é o AI-5 do momento? Os inquéritos intermináveis. Não, né? São os inquéritos intermináveis. Estamos no mesmo cenário. O Brasil é uma miséria. Se repete numa velocidade que a gente não queria. Mas estamos de novo no mesmo ponto. Anistia ampla, geral e restrita e revogar o AI-5, que é o que? O encerramento dos inquéritos. Acentuou que a anistia geral e restrita, conforme estabelece o programa do MDB, é um fato importante para o processo de institucionalização do país e lembrou que não se deve dar perdão pela metade. Ao criticar o que se defende a anistia parcial, Lira esclarece... seja-se Lira, esclarece, não se deve também dar remédio pela metade, porque se corre o risco de atrofiar o doente e ao mesmo tempo em que a doença permanece. É isso que pode acontecer, né? Rapaz, como as coisas são cíclicas. Entrando no ano de 1978, a tropa do Michel Temer, Jarbas Passarinho, inclusive do MDB atualmente, né? Na verdade, eu não sei se atualmente, mas... Enfim, é lá do Pará. O Pará está sendo governado pelo Helder Barbalho, que é do MDB. Não dúvida se o Passarinho depois foi para o MDB em algum momento. Não, acho que não. Ele foi, acho que, para o PFL na época. Me perdoe. Enfim. Passarinho fala em rever punições. Dosimetria. Jarbas Passarinho condenou ontem a concessão de anistia ampla e restrita aos punidos pela Revolução de 64 e defendeu a simples revisão das punições. Olha o pacto do Temer aí. Ex-ministro da Educação que mais usou os instrumentos de exceção para punir universitários, diz agora que quando o governador do Pará permitiu aos punidos pelos atos institucionais amplo direito de defesa. Pois é o que o judiciário brasileiro também diz atualmente. A mais séria restrição da evolução de direitos feitas pelo senador diz respeito à volta dos militares punidos, por entender que eles perderam os direitos por se filiarem a partidos de tendências antidemocráticas. Exatamente. Bolsonaro não pode ficar reelegível não, irmão. Gente, não mudou não. O que mudou? O que mudou? Nada, rapaz. No dia do meu aniversário. Só que eu nasci em 91. Aí vai passando, né? 15 de fevereiro de 1978. Peri pede anistia na ABI. De novo a ABI. Um ponto, botar na mesa. Cadê esse setor? Se diz tanto, né, que tem jornalistas da direita. Cadê a união dos jornalistas da direita? Esse é um ponto que eu até questiono o seguinte, né? Eu não espero nada da imprensa. A imprensa vai me chamar de blogueiro, comunicador, influencer, youtuber. Mesmo eu sendo jornalista registrado. Tenho lá, né? O registrinho, tudo bonitinho, como é? MT...
MTB, sei lá, tem uma sigla lá que é o Ministério do Trabalho, Economia, não sei o que lá, que você recebe lá a sua ficha, a carteirinha de jornalista oficial. Mas a própria direita brasileira, quando eu resolvo criticar o Partido Novo, as vacas sagradas, não me trata como jornalista, rapaz. Tava lá o Flávio Morgenstern, o mão mole, me chamando de youtuber financiado por bandido, falando assim do Arthur. Você vê, né? Lá atrás a coisa avançou porque o povo realmente tinha um certo senso, né, de institucionalização. Cadê esses grupos organizados, esses CNPJs que trabalham em nome da direita? Primeira página do dia 20 de fevereiro de 1978. Anistia parcial é reconhecimento de erros e não pacifica a nação. Fortes setores do sistema político brasileiro estão advogando, junto ao regime presidido pelo Geisel, a concessão de anistia ampla e restrita a todos os punidos pela Revolução de 64, inclusive aos 128 bandidos, por entenderem que a simples revisão das punições seria a curto, médio e longo prazo, interpretados como reconhecimento de erros, sem promover a necessária pacificação da nação. Enquanto a concessão de anistia ampla seria vista como gesto largo de conciliação com precedentes históricos e que eliminaria todo e qualquer ressentimento. Pois é, né? Passado mais 3 dias, 23 de fevereiro de 78, MDBista quer criar comitê goiano pela anistia ampla. E essa matéria que eu falei, ó. O deputado João Divino Dornelles luta pela anistia ampla desde 1975. Um deputado estadual, quando tentou que a Assembleia Legislativa de Goiás encaminhasse um memorial nesse sentido ao presidente da República. E ele mandou mesmo. Ele mandou lá um ofício que foi respondido, data 30 de julho. E o texto diz textualmente: incumbiu-me o excelentíssimo senhor presidente da República de responder sua carta, datada de 13 de junho de 75, informando Vossa Excelência que o governo não cogita no momento de anistia aos atingidos pelos atos institucionais por achar que tal medida viria a beneficiar, inclusive, inúmeros criminosos culpados de sérios delitos contra a coletividade. Aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos de estima e consideração. Tá aí, né? A anistia foi uma pauta nacional. Houve empenho nacional. Agora, rapaz, tu cobra aí um ou outro, fala assim, ai, fulano é governador, tu quer que ele faça o quê? Fulano é senador, tu quer que ele faça... Vai trabalhar. Abre a boca. Porque vira notícia na imprensa de hoje, como foi na imprensa lá de trás. 23 de fevereiro de 78 também. Vereador não vota nas eleições indiretas. Era matéria sobre vereadores. Teve um primeiro congresso estadual de vereadores. Pronto. Até os vereadores estavam lutando pela anistia. Porque um vereador da cidade de São Paulo, às vezes, tem mais poder do que deputado estadual de alguns estados do país. No encontro, foram aprovadas por unanimidade 2 moções. Uma pedindo anistia e outra a respeito da construção do aeroporto metropolitano em Caucaia. A primeira de autoria do vereador goiano, Sebastião Vieira de Melo, foi lida no plenário por Terezinha Zerbini, presidente do Movimento Feminino pela Anistia. Pede anistia ampla e restrita a todos os brasileiros que, nestes 14 anos de intranquilidade e insegurança política, foram vítimas de processos espúrios, prisão arbitrárias e ilegais. 28 de fevereiro, dia da aniversário de minha irmã. Chico Pinto, anistia só com o tempo. Esse Chico Pinto vai ter um dossiê histórico desse cara. Em algum momento. É porque a gente tá vendo toda coisa no Brasil que não dá. Mas a história dele foi o deputado que foi cassado por discurso feito. Ele fez isso, foi cassado. Ele perdeu o mandato. E é de Feira de Santana. E não só ele, como teve uma rádio também, lá na Bahia, que foi cassada. Assim como estão caçando a Jovem Pan no presente momento. E ele estava ali. O ex-deputado Chico Pinto afirmou ontem que, apesar do engajamento de expressivas correntes nacionais e internacionais, a tese da anistia ainda não há forças suficientes para impô-la ao sistema e, por isso, estamos na dependência do seu apoio. A preço de hoje, eu não sei. E a semana que vem? Eu sei que Eduardo Bolsonaro segue lutando. Se Eduardo Bolsonaro está se movendo, eu estou me movendo também. Um ano depois, 1 ano e 6 meses, que acho que foi de agosto de 79, a anistia foi aprovada. Não tinha força para derrotar o sistema, para impor o sistema naquele momento. Mas depois teve. Decisão do Supremo
causa protestos no Congresso. Ah, o Supremo causando. 10 de março de 78. Que decisão foi essa e o que foi o protesto, né? A decisão do Supremo, considerando de plena validade o artigo 62 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, de modo a tornar perpetuamente inelegíveis os atingidos em seus direitos políticos através de atos institucionais, foi ontem objeto de crítica do deputado Sebastião Rodrigues, do MDB do Paraná, que a considerou ponto culminante de um rosário de absurdos que se presencia no país, além de assintosamente medieval. Ele não elegeu para sempre. Você tomou um aí na cabeça. Ah, esse Supremo, viu? E aí depois falava, né? A turma da oposição recebeu a decisão do Supremo com melancolia profunda e extremamente chocado. Pedro Simon garantiu que não há, a esta altura, outra saída para o MDB se não fortalecer ainda mais a tese da anistia que está em seu programa e defender a anistia da única forma que pode se fazê-la com sinceridade ampla, geral, irrestrita e recíproca. Aqui foi quando eu ouvi que começaram a falar dessa questão da reciprocidade. Porque queremos anistia sem revanchismos. O presidente lembrou ainda o patrono do Exército, o Duque de Caxias, que marcou mais pela anistia que deu aos farrapos do que pelos feitos militares. Para concluir, assegurando que o MDB vai continuar lutando pela anistia porque ela virá, como a democracia também virá, ninguém se perpetua. A decisão do Supremo contraria um princípio fundamental de direito estabelecido na Declaração de Direitos Humanos do Homem, de que não há penas eternas, como salientou o voto vencido do ministro Cunha Peixoto. O voto vencido foi o Mendonça. Teu primo aí, Mendonça. O voto vencido foi o Fux, na verdade, né? Foi o voto vencido no julgamento. Olha aí, ó. Não mudou nada. Violando Declaração de Direitos do Homem. Rapaz, como o Brasil é cíclico. 16 de março de 78. Figueiredo ainda está irredutível. Lula ainda está irredutível. Era o presidente da época. Figueiredo, segundo deputado, rechaçou a hipótese de conceder anistia ampla e restrita como forma de pacificação nacional. Falou com serenidade, né, de candidato homologado, eleito, empossado, e disse em relação à sessão estadual que o governo está empenhado em unir as correntes arenistas em torno de um nome que representa a maioria. Estudantes protestam pacificamente na PUC. Cadê os protestos dos estudantes de direita? Cadê? Anistia tem manifesto lido em praça pública. Cadê? Cadê esse mesmo trabalho sendo feito hoje? 12 de abril de 78? É só manifestação online? Cadê, gente? Santa Catarina pede anistia. Santa Catarina hoje é o estado mais bolsonarista do país. Cadê? Toda a luta pelo Estado de Direito passa por anistia ampla e restrita. Tá ali. Você vê, velho. Não foi uma luta federal. Foi uma luta nacional. Isso foi feito na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A pauta da anistia tem que ser de todos. Do povo, dos CNPJ da direita, dos deputados, dos empresários, dos senadores, dos governadores. É muito fácil deixar só na mão lá do deputado federal e ir para casa. Eles têm que ser cobrados. Mas não soltar na mão deles. 19 de abril, a Arena também se engaja na campanha pela anistia. Mas vai aparecer, né? O deputado Antônio Pichetti da Arena, Miraci, né? Tá lá, fazendo um projeto ali. E até lembro, comemorações de 33 anos da assinatura do decreto de anistia de 45, promovido pelo Movimento Feminino pela Anistia, núcleo de Florianópolis. Porque a anistia já aconteceu várias vezes na história do Brasil. Aqui no fim do Estado Novo. Uma coisa que eu não sabia, Raimundo Faoro, intelectual superstado aí, ele já foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Lá atrás, a OAB estava a favor da anistia, né? Cadê, gente, o grupo Prerrogativas de Direita? Já que a OAB não vai vir junto. Cadê esse trabalho junto com setores religiosos? Na época a CNBB estava lá apoiando a anistia. É só o Silas Malafaia que pega o microfone lá, que participa de manifestação. Cadê os padres ao redor desse Brasil? Cadê outros pastores? Outras religiões também. Não foi um movimento qualquer.
15 de maio de 78. Figueiredo ainda não se sente ameaçado. Ele era chefe do SNI na época, né? Ele deu a entender ainda que o Geisel deverá implantar uma parte das reformas políticas, deixando as restantes para o seu governo. E admitiu a possibilidade de uma anistia que exclua as penas da turma que tocou o terror. Figueiredo deixou claro, porém, que não está nos seus planos a concessão de anistia ampla e restrita. Não estava, mas não aguentou a pressão. A pressão foi e impôs. 17 de maio de 78. Dias quer urgente decretação de anistia ampla. Sabe que Dias? Álvaro Dias, o padrinho do Sérgio Moro. Na época do MDB do Paraná. Na época também deputado, né? O grande Álvaro Dias, nosso alicate, sustentou ontem da tribuna. E piadas à parte, mandou bem. Ele pontuou uma parada bem interessante. Você vai ver, ó. A urgente necessidade de decretação de anistia restrita por entender a impossibilidade de revisão das punições políticas dada a inexistência de processos, já que foram feitas através de legislação excepcional. A gente tem que ter anistia ampla, geral e restrita agora em 2025, por quê? Porque o processo foi excepcional. É o mesmo quadro, bicho. É o mesmo quadro. Pessoa sem foro sendo julgada no Supremo. A imprensa fala, eles assumem um momento excepcional. Por isso mesmo, cara. Como é que você vai rever uma pena dessa? Um monte que não teve a pena individualizada. Então não tem como você corrigir uma coisa que começou errada, então você tem que desfazer. Obrigado pelo argumento, Álvaro Dias. Para o parlamentar, nem o STM, né, o Superior Tribunal Militar, tem competência para rever as punições e assim as revisões podem ser mais arbitrárias do que as próprias cassações, não constituindo alternativa válida para o momento. Falar em Estado de Direito, democratização, abertura, liberdade, ignorando a necessidade da anistia, é falsidade de quem não pretende abrir mão dos privilégios sustentados à custa da pátria através do arbítrio impiedoso. Primeira página. Governo empurra reformas goela abaixo do Congresso. Só faltou falar que foi graças ao Supremo, né? 26 de junho de 78. Aí começa a se reforçar o ponto, que é o quê? Anistia recíproca. Também para os torturadores. Eles começaram a falar isso. Foi um dos argumentos utilizados na época. Não é só pra gente, não é para os torturadores também, viu? Porque fica parecendo que quando se fala de anistia, é só pros bolsonaristas. Como se não tivesse ninguém que tivesse com, sei lá, com problemas no cartório aí a responder. Também primeira página. Euler quer anistia até mesmo para torturadores. 30 de junho de 78. O general Euler Bentes Monteiro defendeu em São Paulo a concessão de anistia ampla e restrita e recíproca ao mencionar o benefício aos políticos. Enfim, né? Sustentou que a anistia é importante para a conciliação da nação. Explicou que não defendia essa tese quando nativa, porque dentro de uma corporação militar somos cidadãos que temos nossas opiniões. Cadê os setores da reserva que podem falar mais? Cadê o clube militar com sua nota de repúdio? Faça alguma coisa. Maluf, 2 de agosto de 78. Malufão, do Arena, base do regime. Maluf declarou-se a favor de uma revisão das punições. Mas não é a favor da anistia ampla e restrita não, né? Como tem sido pedida, né? Não, tem que ter uns mais e um porém. 9 de agosto de 78. A tribuna da imprensa reproduziu na íntegra uma entrevista do Jornal do Brasil com um general lá, general, não sei que lá, Portela, deixa eu ver se dá ali pro nome, Jaime Portela. E aí nessa entrevista o Jornal do Brasil perguntava, e quanto à anistia, à volta dos políticos exilados? O candidato Figueiredo está bem disposto, bem integrado, já declarou que é favorável a que façam determinadas revisões, mas que é contra a anistia ampla e restrita, posição em que sempre me coloquei. Um ano depois, a anistia passava. Porque o povo bateu o pé, o povo foi irredutível, o povo fez manifestação. Teve uma matéria que era muito longa, não ia dar tempo, eu precisava ler ela com cabo, tava horrível. Mas era do Gilberto Gil falando de anistia. Falei que vai ter uma parte 2, né? Mas calma lá. 15 de agosto de 78. Almirante contra anistia. O presidente do Superior Tribunal Militar, Almirante Hélio Ramos de Azevedo Leite, declarou ontem em Belém ser contra essa anistia que possa dar ampla e restrita, a mesma coisa lá, né? E, obviamente, naquela época, vê pra quem era a anistia ampla, geral e restrita, né? Eu nem tô fazendo esse disclaimer aqui.
Se você comparar as pessoas do presente momento e o que elas fizeram com as pessoas lá de trás, pô, rapaz, tem uma diferença grande, viu? Olha essa matéria. 18 de setembro de 78. Manual de campanha do MDB mostra a situação do país. Aqui era o meme da época. Eu vou mostrar aqui já a notícia que é do Hélio Bicudo, até um dos fundadores do PT, se eu não estou enganado. Eles não permitem que o povo escolha presidente na urna. Eles proíbem que o povo escolha governador da urna. Eles insultam você e o Senado, porque você não vota, né? Senador biônico. Eles não permitem também que você escolha os prefeitos de capitais. Tudo depende de você. Vote no MDB. Senador, deputado federal, estadual no MDB. É só isso que você podia fazer. E aí, veja só, né? A gente vai falar do Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo já. Vai ficar meio longo. Mas o pessoal fala, cara, ou é anistia ampla, geral e restrito, ou é nada. Aí se vir alguém falar com você, você está muito radical. Pois bem, o jurista Hélio Bicudo disse em Londrina que o MDB, por uma medida de coerência, não deve votar nas reformas apresentadas ao Congresso pelo Palácio do Planalto. As reformas não são nada. Tem apenas o propósito de jogar a solução dos problemas nacionais mais para frente, chegando no impasse político-institucional que as soluções não podem mais ser cozinhadas em banho-maria. Ou tem ou não tem. Vote contra. Antes de querer chamar Eduardo de radical, chama ele Bicudo de radical. Aí lá de anistia, né? Para ele, a anistia ampla, geral e restrita, os órgãos de repressão deveriam ser extintos. Realmente, os inquéritos, né? Acabar, que vá. Desde que a anistia seja concedida, não se justifica o aparelho repressivo. E prevalecendo como deverá prevalecer o AI-5 até dezembro deste ano, num prazo mais dilatado, fica sempre a suspeita de uma atuação repressiva que venha a limpar a área para o governo do general Figueiredo, né? Assim, da anistia, mas o inquérito tá aberto, vai perseguir todo mundo de novo? Flávio Dino abriu um novo inquérito? É ou não é cíclico o Brasil? O Brasil é ou não é cíclico? Mas essa história eu não tinha contado, eu nem sabia, eu descobri hoje, graças a vocês aí, né? Porque eu tenho que contar uma história todo dia. Sério mesmo, obrigado vocês pela audiência, porque é gratificante, né? Você poder estudar todo dia, tendo a obrigação de apresentar todo dia alguma coisa, né? Até Nelson quer anistia ampla para os punidos. Que Nelson Rodrigues, teatrólogo. Sabe, as pessoas estavam pedindo isso, porque o Nelson Rodrigues era tido mais à direita na época, vamos falar assim, né? 23 de outubro de 78. Estamos aproximando no final do ano. Matéria do Hélio Fernandes. Vou ler a primeira parte de cima, né? Que tá aqui embaixo. Não existe dúvida que o problema da anistia hoje ficou estrangulado em 2 pontos, e que não serão mais resolvidos de forma alguma pelo governo que sai, e sim pelo governo que entrará. Seja quem for, até mesmo Figueiredo, este eleito em mais uma eleição indireta, no rodízio monótono, melancólico, cansativo, que não traz esperança ao povo brasileiro, terá que se firmar e se afirmar ou não governará. E uma das formas de consolidar será através da anistia. E depois falava, esses 2 pontos que eu chamo de estrangulamento da anistia são os seguintes. Primeiro, ou haverá anistia ampla, total e restrita, como aliás é o conceito e a definição de anistia, ou não haverá anistia. Podem falar no assunto à vontade, pois anistia parcial não é anistia, não será aceita, não será nem mesmo colocada na mesa das discussões. E é inegável que, daqui para frente, ou haverá discussões ou a situação se agravará consideravelmente. Disso ninguém duvida. E Figueiredo, por sussurros que são filtrados do Palácio do Planalto, também compreende o problema assim. Chama aí de radical, vai o povo. Chama de radical. 29 de novembro de 78, Dilermando revela que querem rever as punições. General Dilermando Gomes, comandante do 2º Exército, anistia é um assunto a ser estudado, né? Mas sou contra qualquer ideia de anistia ampla, geral e restrita. E foram contra até o último momento. Tiveram que ser convencidos na marra. Anistia ampla é condição básica para resolver questões nacionais. Olha como era tão claro na época o que estava acontecendo. Olha como era tão óbvio na época. E quem falou isso, quer dizer, uma das pessoas que falaram era Milton Santos, professor de geografia lá da Bahia. Chegando realmente aqui aos finalmente do ano de 1978, 23
e 24 de dezembro. Como que o ano de 78 terminava? O ano antes da anistia, né? A anistia só foi no ano seguinte, 8 meses depois, agosto de 79. Uma página completa, pela anistia ampla e restrita. Roberto Ribeiro Martins. Parece até as matérias da atualidade, que a gente vai lendo aí do pessoal comentando sobre como a anistia é um processo cíclico na história. Diante do impasse político que a nação atravessa, o livro Liberdade para os Brasileiros nasceu com uma necessidade de buscar nas lições da história a solução para a hora presente. É o que estamos fazendo nesse pequeno vídeo, né? Tentando alguma coisa. Não, solução a gente não tem, mas pelo menos entender um pouco mais do país. Em quase todos os grandes momentos da vida nacional e mesmo antes de se formar a nacionalidade, ainda no período colonial, a anistia se fez sentir como uma solução ao fim dos conflitos e graves dissensões sociais. Em 1654, com a expulsão dos holandeses de Pernambuco, é o grande marco da anistia no Brasil. Os patriotas vitoriosos não espezinharam os derrotados, nem os que com eles colaboraram, mas concederam-lhes anistia plena e geral. Daí por diante, anistias se deram em quase todas as décadas durante a colônia, o império, a república. Todas as classes e segmentos sociais, nos variados momentos dela, se beneficiaram. Vai falar, é bem verdade também que nem todas foram amplas. Houve anistias restritas, condicionais e até condenatórias. Pela esdrúxula de 25, Dom Pedro determinou a execução dos remanescentes da Confederação do Equador e Frei Caneca foi fuzilado. Mas também tivemos as anistias gerais, como a de 1822, 1930, 1945, 1961, entre outras. Algumas delas fruto de campanhas populares ou de revoluções vitoriosas. Em 45, no processo de lutas contra o Estado Novo, foi a anistia e a bandeira foi a anistia a bandeira política que uniu as oposições e serviu de ponta de lança do movimento redemocratizador. A sua conquista, em 18 de abril daquele ano, foi a pedra de toque que reverteu a correlação de forças sociais e políticas, tornando irreversível o fim da ditadura. Agora, quando mais uma vez a maioria do nosso povo busca o fim da exceção, passados 15 anos de regime forte, coloca-se novamente a anistia como bandeira unificadora e pré-requisito para a democracia. É verdade que a anistia por si só não basta. Terá vir acompanhada de um conjunto de medidas que assegurem efetivas e duradouras liberdades democráticas, o fim dos inquéritos. A começar pelo completo fim, sem salvaguardas, de todos os atos e leis de exceção, e a terminar com a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte que, sendo livremente eleita, possa representar as aspirações de liberdade, progresso e independência nacional do nosso povo. E terminava falando, né? Hoje, já quase ninguém se opõe frontalmente à anistia. Já se cogita de medidas parciais, admitindo-se até pelas informações mais recentes, a anistia ampla, porém restrita, dentro do quadro de reorganização partidária. Essas atitudes são decorrentes de grande clamor nacional, que se levanta em prol da democracia do Estado de Direito já. Então você vê, foi um processo de conquista. Gente, para pautar esse requerimento de urgência já foi um processo. É porque eles realmente estão começando a ficar muito incomodados. E o último texto é do Bonis Bondeira, professor aí bem conhecido. Até agora, desde 64, o Brasil viveu sob um regime de apartheid político. Sem anistia ampla, geral e restrita, esse regime continuará subsistindo apesar do fim do AI-5. Vai até acabar os inquéritos. Sem anistia, vai continuar esse apartheid, esse ódio. É a polarização da época. É porque não se faz mais de polarização. É exatamente isso. Não vai resolver o que o Temer está fazendo. O Temer quer colocar fogo no país. Isto porque aqueles que tiveram seus direitos políticos cassados já poderão voltar à vida política. Há milhares de outros, porém, que sofreram a repressão foram condenados por crimes, na verdade, inexistentes, considerados apenas como tal pelos que detêm o poder desde 64. Crime de abolição do Estado, golpe de Estado, né? Foi o crime impossível. Crime de fake news. Por outro lado, é preciso que a anistia atinja a todo o povo brasileiro, e teve seu direito de voto também cassado com o estabelecimento de eleições diretas para presidente da República, governadores e até agora senadores. Bom, a gente não pode nem votar em Bolsonaro, né, que é o que o povo quer. Não creio, entretanto, que a anistia possa vir como dádiva dos poderosos. Ela sempre será uma conquista do povo brasileiro que se conscientiza, se organiza e se mobiliza na luta pela restauração da democracia. Essa era a mensagem de fim de ano. Eles não vão dar. O povo que vai ter que conquistar.
Os poderosos não vão dar. O povo vai ter que se mobilizar, se conscientizar e conquistar. Meses depois, vinha a anistia. E por que eu falei que provavelmente vai ter uma parte 2? Porque a gente sabe que teve anistia. E é o que eu já gastei 1 hora. E a gente nem chegou no ano de 79. E o ano de 79 tem mais conteúdo do que eu peguei até o fim de 78. Eu tive que ler tudo até o fim de 78. Eu li tudo mesmo. Não teve uma notícia que eu não... relacionando a anistia que eu não parei pra ler. No Tribuna da Imprensa, fora os outros jornais. Mas e aí? Vamos voltar pro dia de hoje pra gente encerrar o vídeo, né? Paulinho da Força foi lá na Globo News apontar pra quem é um problema. O homem irredutível, o homem que quer anistia ampla, geral e restrita e que tá trabalhando, colocando pressão, Eduardo Nantes Bolsonaro. Deputado, o companheiro seu de Câmara, Eduardo Bolsonaro, e o Paulo Figueiredo estão esperando novas sanções dos Estados Unidos e, nas palavras dele, não haveria outra solução, opção para o Congresso, senão a anistia ampla, geral e restrita, ou o liberou geral. A minha pergunta, novas sanções americanas vão influenciar o seu texto? Eu acho que se tiver novas sanções no meio dessa discussão e votação desse projeto, vai trabalhar e muito. Né? Espero que o Eduardo Bolsonaro, que já fez algumas besteiras quando fez o tarifação no Brasil, ele possa pôr a mão na consciência e perceber que qualquer coisa que ele fizer nesse momento, nesse sentido de penalizar o país, ele toca fogo no parquinho, como diz o outro. Pois bem, Eduardo vai tocar fogo do parquinho então. Porque o Paulo Figueiredo disse que na semana que vem, aqueles que dizem que a anistia ampla, geral e restrita está superada terão uma boa resposta. Continuamos unidos, anistia a todos os fatos desde 2019, sem distinções ou restrições. Congresso não legisla sobre penas, mas pode anistiar os fatos. Ainda mais quando essas penas foram em processos excepcionais. Como diz o grande Álvaro Dias, que ainda está vivo. Talvez ele nem lembre que ele falou isso. Estou te relembrando, Álvaro Dias. E tá aí. Um pedaço da história que você não aprendeu. E tá aprendendo agora. A gente vai tentar aprender outro pedaço dela, né? Como é que conseguiu no ano de 79. Mas aqui, gente, que já dá pra botar pra pensar. Eu acho que dá pra você ver, assim, que não é xadrez 5D, não é isso, tem aquilo outro. Só tem um caminho, pessoal, que foi o caminho que já foi feito várias vezes na história do país. Esses processos não são dados, eles são conquistados. Não tem tempo pra chororô. É isso e acabou, cara. É isso e acabou. A direita brasileira, ela tem que abandonar urgentemente esse negócio de ficar lavando a alma, lacrando e começar realmente a botar a bunda na cadeia, estudar, entender, se institucionalizar, se profissionalizar. E tá aí. O site da Biblioteca Nacional é público, qualquer pessoa pode acessar, não precisa pagar R$1. Não tem ninguém para ter um tempinho lá também, para dar um bisu, dar uma olhada nas coisas, estudar esse processo. Vamos estudar a gente também de 45, a de 61, a de 1922, vamos entender mais. Eu tenho certeza que quanto mais propriedade, mais conhecimento a gente tem para abordar os assuntos, maiores são as chances da gente conseguir convencer as pessoas e realizar esse mesmo movimento de convencimento que ocorreu lá atrás. De fazer a sociedade inteira se mobilizar em torno de uma pauta, que não é uma pauta federal, é uma pauta nacional. Ela não está restrita ao parlamento, ela está restrita ao país inteiro. É movimentação popular, é praça, é protesto, é assembleia de vereador, como você vê, encontro de vereadores, assembleias legislativas estaduais, governadores, é tudo. Sem tempo para não ter um tempo, sem tempo para quem diz que não tem tempo. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, né? Onde tá registrando a história de forma mais mastigadinha. Esse pedaço, obviamente, vai entrar, né? Peço seu apoio aí. Pelo menos no Atlas aí, que dá um trabalho miserável. E o vídeo de hoje, se der, dá uma compartilhada nesse vídeo, porque eu gastei muito tempo fazendo esse vídeo hoje. Confesso assim, eu gosto. Mas, se puder compartilhar, eu acho que é uma história importante. Eu acho que os brasileiros deveriam conhecer um pedaço de sua história. Eu acho que nada coloca algumas pessoas para pensar. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos.